Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e dessa vez com um convidado diferente. Vou deixar meu amigo jogador de futebol, vascaíno, que joga bola pra caramba, e apresentar esse convidado novo. Vitão, te agradeço aí o convite novamente e apresentar mais um vascaíno, né? Porque o vascaíno Adalto, Oli, agora Thiago. Thiago, agradecemos aí a sua presença, ter aceito o nosso convite aí e vamos falar um pouco sobre a Sólidos Empreendimentos e outros projetos do Thiago aí em Guarapari. Sim. Meu amigo, tem um podcast chamado Mamilos que eu assisto sempre, ele sempre faz a pergunta, quem é você na fila do pão? Então, Thiagão, quem é você, de onde você veio, qual a sua história, como você chegou e se tornou aí um consultor já de sucesso aqui em Guarapari? Então, sou nascido e criado aqui em Guarapari e eu nasci dentro de obra, né? Meu pai sempre teve comércio de material de construção, desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci. E desde pequeno, a gente na casa da minha avó sempre construía casinhas de lajota, claro que sem cimento, né? Então, eu acredito que construir esteja no nosso DNA. E a gente foi ficando mais velho, né? Foi até a idade de trabalho, comecei a trabalhar até bem cedo. Meu pai sempre teve esse ensinamento que o trabalho se começa cedo, e ele sempre incentivou isso a gente desde novo. E entrei no ramo da construção civil, de começo até com coisas menores, reforma, e depois que eu fui atacar em prédios, primeiro de pequeno porte, depois a gente foi aumentando, né? Mas nessa minha jornada, já tem 20 anos na área de construção civil, e nesse meio tempo eu também mexi com outras áreas, já cheguei a mexer com bar e boliche aqui em Guarapari, que ficou bem famoso na época, que era o Strike Bar, já mexi com sorvete também, não fui feliz, mas tive um investimento forte também na região de Recife ali. E é isso. Esse sou eu. Meu amigo, assim, como foi? Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu sempre quis te fazer. Como foi você se tornar construtor, tendo o apoio ali, teoricamente, do seu pai, que esteve aqui com a gente, que bateu um papo com a gente, contou que chegou em Guarapari com o carro e as roupas dentro do carro, né? Como foi essa experiência como foi pegar essa experiência, teoricamente, do seu pai, que é o senhor empreendedor aqui na cidade? Então, meu pai foi um professor para mim. E quando eu comecei, né, a gente começa, como se diz, ele deu o aval que ele já construía, já passou um certo know-how, mas a gente aprende mesmo quando a gente anda com as nossas próprias pernas, toma os nossos tombos. O primeiro prédio não foi fácil. Eu falo assim que eu estava entre seguir minha carreira de engenharia ambiental ou de construção civil. E na época eu optei por ser o meu próprio chefe, né, e montar a minha empresa. Mas logo quando eu fiz a fundação do meu primeiro prédio, deu água até o topo, virou um lago. Aí eu falei, tipo assim, tinha um lençol freático muito violento por baixo. Aí deu aquela água assim, eu falei, porra, fudeu. Era pra eu ter escolhido outra área. Aí então. Será que ainda dá tempo de mudar? Aí já estava com a empresa constituída, já tinha gastado com o terreno, aquela coisa toda. Então, naquela época não existia empresas aqui no estado que faziam isso. Eu tive que contratar uma empresa da Bahia para fazer rebaixamento de lençol freático. Então, minha fundação, que eu estava programado gastar X, eu já gastei assim, 3X. Aí eu pensei comigo, fudeu. Então, o primeiro prédio foi dolorido. Para quem não me conhece, até lajota eu carreguei no primeiro prédio. O meu encarregado na época também teve um problema de glaucoma no olho, ele se afastou, então a gente teve que segurar o meio de campo ali. Até que meu pai deu um suporte, emprestou o encarregado dele um pouco ali pra gente. Então, o primeiro prédio foi sofrido e, inclusive, eu tenho uma história até engraçada para contar, que quando eu estava assim na terceira ou quarta laje, eu era muito novo, comecei a construir com 19 anos. Chegou um cliente para olhar assim, rapaz, eu gostei da sua planta, eu gostei do seu prédio, a localização, mas nada me tira da cabeça que com sua idade aí, eu bebia cachaça. Como é que eu vou te entregar uma entrada de um prédio, um apartamento e você não vai beber tudo em cachaça? Não vai sair, vai esparrear, vai atrás das menininhas. Aí eu falei, olha, basta você confiar em mim. Rapaz, ele não comprou. Se arrependeu? Não comprou. Não, vai escutando. Aí isso foi mais ou menos no meio do ano. Aí chegou no final do ano, que ele viu que o prédio foi andando, aí ele voltou. Rapaz, o prédio tá andando, né? Agora eu vou te dar um voto de confiança. Foi quando ele comprou. Mas ele de início, ele me deu
aquele choque. Porque quem era eu na fila do pão? Não era ninguém. Era uma construtora diferente, com nome diferente. Começando a construir, era um menino. E eu não tinha bagagem, eu estava aprendendo muita coisa ali. 19 anos, Thiagão? É. Caçamba. Começou novo, irmão. Comecei novo dentro de obra. Muito novo. E aquela época, e realmente, assim, você passar uma credibilidade pro cara investir, ele Então, depositar 200, 300 mil de confiança. Naquela época os apartamentos eram 80 mil. 80 mil, Mas ainda assim era dinheiro. Mas mesmo assim, né, o dinheiro naquela que ele ia época, te dar pra ele era... Não, naquela época, né, convertendo para cá, era muito dinheiro, muito dinheiro. Porque o Thiago ia usar com as menininhas. Ele pensava que eu ia beber tudo em cachaça, sair pra farra e eu fui focado, graças a Deus eu provei isso pra ele alguns meses depois. Rapaz, juízo pra mim só chegou depois de 26. Mas sempre trabalhei com meu pai desde cedo, mas juízo mesmo chegou depois de... Pra falar a verdade, juízo pra mim chegou quando eu virei corretor, que eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira diferente, entendeu? Entendi. Mas até a cidade, você tá doido. Não tinha juízo não. Thiago, qual foi o primeiro prédio, Thiago? Foi o Yolanda Viana. Foi esse que deu isso tudo aí, né? Foi esse que deu... Como que ele era lá, o apartamento? Era 2 quartos? Então, eu tive uma felicidade muito grande na época, porque esse tipo de prédio quem fazia era um construtor muito antigo aqui, que vocês devem recordar, Chefinho. Só que o Chefinho, ele fazia um projeto que para você ir para a varanda, você tinha que passar pela suíte. Isso aí. Então, eu fui o primeiro construtor em Guarapari a fazer 2 quartos passando pela sala para ir para a varanda. Isso é legal, isso é uma marca importante, tá? Eu não sabia disso não. Esse meu projeto foi copiado infinitamente depois. Sim, mas o primeiro a fazer 2 quartos pela sala em Guarapari, prédio pequeno, fui eu. E você sabe que quando a gente vai avaliar apartamento desse tipo, a gente dá um valor maior para o apartamento que tem uma varanda na sala. Né? Não, hoje é padrão, todo mundo faz. Hoje todo mundo. Não, antigamente não. Os prédios antigamente, você ir passar para ali para você, né, o cliente ou a sua visita, ir para a varanda para ver a rua, tinha que passar pelo quarto. Então eu fui o primeiro a mudar isso, que eu não aceitava isso na minha cabeça. Então não aceitei o projeto inicial que a projetista me deu, tinha isso, falei, não, vamos fazer diferente, até que a gente foi e achou esse meio termo. Cara, e olha que legal a história, a gente está justamente trazendo essa segunda geração, não que você seja segunda geração, mas entenda, o pessoal mais novo da construção aqui em Guarapari, porque você não é a segunda geração, porque você começou sozinho na segunda empresa. Porque tá mudando, tá todo mundo mudando a visão do mercado que a gente tem de Guarapari, de como vai ser o futuro. E você lá atrás, você já tinha essa visão, quer dizer, você viu como é que é a pessoa jovem hoje no mercado imobiliário. Ela lá atrás já foi a primeira a implementar uma modificação teoricamente ali simples, que é fazer uma adequação de planta, mas que trouxe muito valor naquela época. Deve ter sido uma ousadia. Foi. Mas não vai vender, será que vai vender e tal? Na verdade, foi o que me ajudou a vender. Foi essa. O diferencial. Eu digo assim, que o principal apoio do meu pai foi exatamente também na ajuda a vender. Por quê? Porque eu não tinha nome na cidade. Então, quando a pessoa pesquisava, que ficava em dúvida por eu ser muito novo, e pesquisava que eu era filho de quem eu era, então, e pelo meu pai, graças a Deus, ter sua histórica, ser sempre um homem muito íntegro e honesto, então a pessoa dava seu voto de confiança e comprava comigo. Então, esse foi o principal ponto por ter me ajudado a vender. E o segundo ponto foi essa minha planta que não existia no mercado. Então, eu vim com um produto que não existe no mercado. Então, isso foi o diferencial da época. Thiago, quantos empreendimentos, Thiago? Rapaz, vamos lá. Yolanda Viana, Mirage, Vila Vicenza. O Mirage é seu. Mirage é meu. Crisia, Porto Praiana, Águas do Porto, Aida Paiva. E o próximo agora, qual o nome? Torre das Águas. Torre das Águas. Vai fazer a pergunta? Águas do Porto, eu vendi lá, vendi a cobertura. Vendeu. E vendi na época boa, né, Thiago? Porque começou a pandemia, tu lembra? Aquele negócio que deu foi na época da pandemia. Foi na época da pandemia. E o pessoal era da Itália e começou logo na Itália o fechamento de tudo na época. Começou por lá. Inclusive, eu fiquei pensando até que a venda poderia cair na época, porque a pessoa demorou até para dar o sinal, porque fechou tudo na Itália, a gente pensou, o negócio não vai para frente. Mas Águas do Porto é a vista mais bonita do que você fez. Rapaz, é a vista mais charmosa da cidade. Porque é um ponto ali que você pega tanto a parte do canal, da ponte, como também pega a extensão da Praia do Morro. Então você faz um leque muito grande de visão.
E para quem está na cobertura, quem é privilegiado, também pega a região das montanhas. Então você tem uma Ela pega vista tudinho. da cidade 360 graus. praticamente. 360 graus. A gente teve o Clauber aqui da Gotardo falando do sucesso de vendas do Antônio Gotardo, que ele lançou agora ali do lado. Ele trouxe um número interessante, que ele disse que 70% dos compradores do Antônio Gotardo ali são residentes de Guarapari. Se eu pedisse para você me falar mais ou menos quanto foi essa proporção lá no Águas do Porto? Foi grande de moradores, sim. Eu não sei, não vou quantificar aqui agora com você a porcentagem, né? Eu não estou com isso na mente, mas a maioria foi. Mas você acha que foi mais da metade? Acredito que sim. Então você vê, né? A Então, prainha é o pessoal da prainha. está se Os consolidando. clientes da cobertura, porque a gente tinha falado, ela era da prainha. Da ela prainha. não queria sair dali. E hoje mora lá. E hoje mora Eu lá. saí da Itália, mora lá. Então, saiu de lá do... Eles tinham um castelo Eles tinham um Gandolfo. apartamento ali no Castelo Gandolfo, mas isso. eles não moravam ali. Agora não, entendi. eles Não, eles moravam na Itália. moravam isso, na aí Itália. ficava vindo ali Agora de não, vez em hoje eles são quando. Hoje moradores. eles moram tá lá na cobertura Tá mesmo. lá na então cobertura vieram mesmo. pra cá e- Vieram pra cá e mudaram. Olha só um dado interessante, né? A prainha se consolidando ali como região que os compradores são de Guarapari e Então, têm pretensão de morar. Eu né? moro perto da prainha, eu moro ali no Marta, que é onde tem o Ricksburger. E, rapaz, essa é uma região, esse comecinho da Praia do Morro, que eu acho ela muito brilhante. Por quê? Você não está longe muito da bagunça ali dentro do meio ali da Praia do Morro. Você está perto do centro, está perto do Extrabom ali, do supermercado. Então você tem perto da feirinha. Então quem é morador e que precisa usar as coisas que tem na cidade, eu acho que ali do ponto de vista de logística é o melhor que tem. Você não tá, é o que você falou, você não precisa de enfrentar todo mundo. O final da Praia do Morro ele era antigamente para muitos moradores. Só que para você chegar hoje no final da Praia do Morro, no verão, no carnaval, numa época de temporada, qualquer feriado que seja, você tem que pegar um trânsito até chegar ao final. Então a gente já tá vendo no movimento no mercado das pessoas que querem morar em Guarapari, ficar naquela meiuca ali da praia do Muxaba, que é pertinho de Muxaba, do centro se quiser. Entendeu? E a prainha teve essa. Quando eu comecei a lançar o prédio, não estava ainda revitalizado, né? Você lançou antes da reforma. Antes da reforma. Aí depois que revitalizaram, até falaram que era por meu pai já ter sido prefeito, que eu já tinha encaminhado aquela revitalização para valorizar o prédio. Mas não foi nada disso. A garganta aceita tudo. Foi uma sorte do destino daquela prainha, sair a revitalização dela, da pracinha ali da orla, junto com o meu prédio. Então, isso ajudou a vender, ajudou a valorizar. Inclusive, antes ali era muito escuro. Depois aquilo ali ficou... Acho que ficou até mais iluminado que muitos pontos da Praia do Morro. Sim. Então, ficou uma área muito legal. E ali é bom, eu gosto dali, cara. Rapaz, você tá morando ali, né? Tô morando lá no Você mora na Torre prainha. Delmares. Ali é o que eu falo, ali você tem tudo. Você sai dali, você tem Extrabom, Muxaba, centro. Você não pega trânsito, não pega nada. Quando eu tive lá contigo para te chamar aqui pro bate-papo, você fez um comentário que eu achei interessantíssimo, que eu queria, chamar um comentário aqui, eu queria que você destrinchasse ele mais um pouquinho. Você falou que Guarapari pode perder o nome de capital turística do Espírito Santo para Guriri. Você fez esse comentário. Sim, para o norte do estado. E destrincha mais um pouquinho, por que você acha isso? Você comentou a questão do café, dos eventos pagos aqui, que são importantes para nossa cidade. Não, é questão de investimentos mesmo, porque a gente está vendo vários investimentos grandes acontecerem no norte do estado e Guarapari, devido a fatores que talvez não venham eu comentar aqui, as coisas não acontecem. Até hoje a gente não tem um resort, até hoje a gente não tem um cruzeiro aqui na praia, até hoje a gente não tem... Os 6 construtores aqui, Então está faltando as pessoas aprovarem os projetos. Claro que se construir um resort numa beirada de praia, existe o problema que a maioria não, usa como não aprovar um projeto desse aqui, é porque vai acabar com o meio ambiente, não vai acabar com etc. Mas isso, se fosse isso assim, Dubai não existia. Falta a pessoa pegar e viajar e saber que a gente pode construir de forma o meio ambiente ficar protegido e resguardado, e às vezes até melhor do que estava. Então, a gente tem proibido muita coisa aqui de acontecer, e inclusive de eventos, shows, lá está crescendo muito também nesse ponto. Esse ano foi uma vergonha em Guarapari? Foi. A gente tem que trabalhar, a prefeitura tem que trabalhar em conjunto com a ação privada, no ramo de eventos, no ramo de empresas querendo vir aqui montar
resorts, o que seja, e fazer a coisa acontecer, cara. Tem que facilitar para as coisas acontecerem, não dificultar. Não gerar empecilho, não querer dinheiro para as coisas acontecerem. Tem que abrir mão disso mesmo e fazer com que a cidade seja cada vez mais atrativa. Tiago, a gente fala muito sobre essas questões aí de Guarapari não ser uma cidade muito conhecida. Às vezes por conta dessas questões que você falou. O que você acha que atrapalha, Tiago, para isso acontecer? Esse crescimento de Guarapari, para a gente ter uma visão melhor de Guarapari para fora do Espírito Santo? Olha, para dar uma projeção para Guarapari, é praticamente o governo, é política. É tanto o município quanto o governo do estado resolverem, né, olhar com mais carinho aqui, fazer os investimentos que precisam ser feitos, liberar a verba que precisa ser feito e entender também que se não tem dinheiro para fazer uma coisa, abrir concessão daquilo para iniciativa privada. Olha, se eu tenho um morro da pescaria lá, que tem proteção de meio ambiente, etc, mas eu não tenho dinheiro para explorar aquilo. Não, vamos abrir uma concessão aqui, 25 anos para uma empresa, mas tem que ter um termo de conduta, não pode desmatar tantos %, mas aí bota lá, a pessoa tem que botar um nome, eu amo Guarapari muito grande, tem que botar talvez uma tirolesa, botar atrativo, um restaurante de alto padrão, e deixa o cara explorar aquilo de forma, claro, consciente, botando no contrato, no edital de licitação, que ele precisa manter aquilo limpo, bem ordenado e tudo, e começar a fazer isso com várias situações de Guarapari para que tenha mais pontos e atrações turísticas que não sejam só praia. Porque daqui a pouco aqui chove, todo mundo fica em casa. Exatamente. A pessoa tem praia. Você sabe que eu falo que o melhor movimento para o mercado imobiliário é quando o tempo está nublado querendo chover. Porque o cara não está na praia e o cara não está em casa. Ele está na vitrine caminhando, vendo a minha vitrine ali. Mas isso é só até uma brincadeira que a gente faz. Resumindo, Guarapari vai ser muito excelente quando o público vier entender que aqui só não tem praia. Eu bato muito palma aqui para a iniciativa de restaurantes, que aqui tem aparecido muitos. Então, eu acho que hoje Guarapari não perde em nada em opções gastronômicas para Vila Velha. Ainda perde para Vitória, mas para Vila Velha, para mim, eu acho que está bem nivelado. Inclusive agora com Buenos Aires, com muitos restaurantes lá também. Então, eu acredito que hoje a gente até esteja um pouco acima de Vila Velha. De Vitória ainda não. Mas falta ainda outras áreas a ser exploradas, principalmente para o turismo. Pontos turísticos, atrações turísticas que independem de praia. Meu amigo, tem que fazer a pergunta, não tem jeito. Qual foi, assim, para quem não sabe, o Tiago foi filho do Orli de Mágoa e o Orli foi prefeito aqui da cidade. A gente trocando uma ideia aquele dia lá, a gente percebeu que muitas políticas que seu pai tinha implementado naquela época, o próximo governo não levou à frente, entendeu? Como foi para você, naquela época, sendo filho do prefeito, como foi para você, assim, ter que administrar isso, como foi lá na sua família, pessoalmente, a opção de seu pai ter feito, até como retribuição para a sociedade, assumir uma prefeitura, entregar um legado, como foi isso para você? Olha, do ponto de vista, como posso dizer, de filho e tudo, eu não gostei porque eu vi como meu pai demandou muito da saúde do meu pai, esse processo político, então eu não gostei muito. E também o que acontece quando você é filho de um prefeito, você é um menino jovem, vamos botar assim entre aspas, bonito. Então... Não sei, ele falou uma piada? Entendi, não? Não. Então o que acontece? Meu telefone também não parava das pessoas pedindo coisa. Se não fosse emprego, era no cargo, situações como se... Então foi um período que eu me fechei bastante até. Eu me fechei bastante do que eu era, porque você muda, né? E toda vez que eu pegava o carro para sair, às vezes, numa noite, ou então, eu pensava que, olha, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu posso manchar o nome do meu pai. Exatamente. Então, e eu tenho muito respeito pela história do meu pai, pelo que ele fez, pelo que ele construiu. Então eu quero ser um motivo de orgulho para ele, nunca de vergonha. Então eu sempre tive muito cuidado com o que eu falava, com o que eu fazia. É um período que, tipo assim, igual a gente está aqui tomando um whiskyzinho, eu nunca jamais tocaria disso aqui e pegaria um carro.
depois, né? Não que hoje eu faça isso, não é isso, mas, mas mostrando assim, meu cuidado, porque eu tinha que. Eu não pensava só em mim, eu pensava nele também como no cargo de autoridade que ele tinha. Porque querendo ou não, se acontecer, se o cara, se você tá no parado, no sinal, seu carro parado, vem um camarada de moto, bate atrás de você, acidente causado, acidente com o filho do Gorli Gomes, assim, isso é ruim pra mídia pública. O pessoal é muito sensacionalista hoje em dia. Com certeza. A gente teve não sei se você acompanhou, o Nilson, ele tem uma conta no TikTok chamada Corretor Sincerão. Não sei se já ele faz dancinha também no TikTok. Não, agora, aí você tá brincando comigo. Não faço não, essa bobeira não. Isso aí eu não faço. Ele fez um vídeo criticando os ônibus de turismo que vinham para Guarapari, com porco nas costas, reclamando de diária 50, 80 reais, deu mais de 500 mil curtidas e ele parou. Não, visualizações, mais de 1 milhão de visualizações. E ele parou porque ele ficou com medo da repercussão, entendeu? Não, mas não tem que ter medo não, é uma realidade. Não, Thiago, o que acontece? Foi o que eu falei quando seu pai estava aí. Aquilo, naquela questão que seu pai falou sobre a questão de melhora do turismo em Guarapari, a gente sabe que não foi preconceito nenhum. A gente sabe. A pessoa que tem cabeça no lugar sabe que não foi preconceito. Sendo que 99,% aí queriam falar o que o seu pai falou. Mas ninguém tem coragem. Entendeu? E entrando nessa ideia de melhorar a qualidade do turismo, seu pai deu uma puta de uma explicação sobre o ticket médio, sobre essas empresas que a gente perdeu, que estão fazendo pagamento eletrônico, que taxa no outro município e tal. Com esse contexto todo, na sua visão, o que falta para Guarapari? Onde Guarapari errou, é a principal pergunta, que falta, você meio que já respondeu. Onde Guarapari errou pra gente hoje não tá ali igual um Gramado da vida, igual... Pra não ser corredor, a gente, o Espírito Santo hoje é corredor da Bahia. Pra gente hoje ter o nome de Guarapari inserido no mapa da atração turística nacional. Então, muitos detalhes, né? Alguns eu já citei, né, no tópico anterior, que são os investimentos políticos, municipais, governamentais. A própria população também ter uma ciência e como eu posso dizer a palavra, entender o seu valor. Se você tem um apartamento de frente para o mar, você não vai alugar ele a 60, 70 reais o dia. É você ter a ideia que você está... Você mesmo selecionar seu cliente, o aluguel que você está fazendo. Mas o principal mesmo para as coisas acontecerem depende realmente de uma gestão política engajada e com instrução e com bagagem de viagens, de entender o que é um turismo de verdade, entendeu? Então falta isso aí. Você vai perguntar? Não, a gente precisa de políticos sem intenções próprias, né? Isso, perfeitamente. Você é um cara que viajado, vai para fora, internacional e tal. Internacionalmente, o que você acha em que Guarapari perde para esses outros destinos? Você fez Itália, Croácia há pouco tempo, né? Isso. O que você acha que Guarapari perde em relação aos destinos do Brasil e fora do país? Em relação à beleza natural? Não, eu acho que em relação à beleza natural a gente não perde em nada. O que a gente precisa realmente é de estrutura e, como diz, esses investimentos da área privada que aqui não existem muito. Talvez por dificuldades de estar aprovando os projetos. Já teve, acho que uns 3, 4 resorts que tentou fazer aqui e não consegue. Engraçado você pegar, vamos botar aqui... comparar Guarapari com cidades que já existem no Brasil. Vamos falar Balneário, que hoje é o metro quadrado de obra mais caro do Brasil. Como aquilo lá explodiu? Se você olhar 20, 30 anos atrás, começou com cruzeiro. Os cruzeiros parava ali em Balneário, perto de Bombinhas ali, trouxe um turista com dólar no bolso, com dinheiro valorizado, que começou a gastar loucamente. Aí as empresas começaram a vir. Então e foi uma ação estratégica ali do poder público para trazer esse cruzeiro para lá e trazer esse nível de turista para cá. Se a gente tem um cruzeiro que vai vir aqui 2, 3 vezes no mês com o pessoal, para parar aqui 1, 2 dias para o pessoal descer e andar nos restaurantes, rodar na cidade, a gente vai ter um boom de vendas, tanto de apartamentos como de restaurantes. Vai ser uma coisa de doido. E daí uma coisa vai arrastando a outra. Então, lá começou, o start, pelo que eu já estudei, foi o cruzeiro lá. Eu não sabia. Então são esses pulos do gato.
Meu pai, na gestão dele, eu acho que ele chegou a fazer um teste técnico. A gente tem profundidade aqui para estar trazendo um cruzeiro. Temos. Agora, o que precisa? É correr atrás para trazer esse pessoal, fazer um mirante legal para, se o cruzeiro parar ali, ter onde as pessoas... Tem o cara fazer, o cara tem que descer mas tem que ter um lugar para desembarcar, porque hoje a pessoa, se parasse o cruzeiro ali, teria que ir lá na ponte lá para desembarcar o pessoal. Então tem que criar um mirante, uma coisa bacana. E falta isso. É vontade de fazer a coisa acontecer. Você acha que falta mais vontade pública do que gente querendo empreender aqui, né? Sim. Na verdade, gente querendo empreender hoje para o mundo globalizado é o mundo inteiro. O resort que estava querendo ter aqui uma vez era um pessoal da China. Mas o pessoal quer empreender onde eles vão ter retorno. Onde tenha público para dar retorno. Ninguém vai chegar aqui e vai empreender uma coisa se não tem público. Ou que vai ter público só em janeiro ou no meio do ano. Então a gente tem que abrir aberturas para ver esse público. Por exemplo, você abre um cruzeiro aqui, você vai ter brecha o ano todo para ter público aqui, de alto poder aquisitivo. É um pessoal que vai sentar ali, ele vai gastar R$1.000, R$1.200 no dia, se não for mais. Vem com dólar no bolso, vem de fora. Ou o cara quando faz o cruzeiro, ele já está com dinheiro para gastar. Então você imagina um navio de 5 a 10 mil pessoas, não sei hoje como... Deve ser de 5, que eles param cada dia em uma cidade, né? Para aqui, esse pessoal descendo aqui em Guarapari para gastar. 5 mil pessoas com ticket de R$1.000 dia, que é $200. Rapaz, os restaurantes varri, aí daqui a pouco a gente vai ver Coco Bambu aqui, a gente vai ver outros restaurantes de nível de rede nacional que hoje a gente praticamente não tem na cidade. Sim. Que a gente tem aqui de rede nacional o quê? É o McDonald's. É coisa assim, fast food. Burger King, então... Bob's. Então, mas a gente não vê grandes redes, a gente não tem aqui um fogo de chão, sim, um porcão, um coco bambu. Eu acho que a gente não tem isso porque a gente não tem a demanda do inverno. No verão até tinha... Mas é que tá, mas é isso que eu tô falando. Precisa criar o movimento do inverno, tem que criar o movimento do ano todo. Porque é aquilo que a gente falou, tem um movimento final de ano, aí junta ali com janeiro, esquina da cultura, acabou. É o que a gente tem. Por isso, entenda, né? A gente é a capital do turismo do Espírito Santo e não tem redes grandes. Outra coisa, você tem um Ibis aqui? Não tem. Não tem. Não tem um hotel de bandeira. Sabe onde tem Ibis? Colatina. E não tem aqui. E não tem aqui. Linhares. Você vê que... Sabe o que é interessante? A gente já é o 6º consultor que a gente traz. E todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo bate na mesma tecla. Um resort, um cruzeiro, falta de iniciativa pública. E a gente tem, como se diz, área técnica para isso, a gente tem profundidade para trazer, a gente tem tudo. A gente está com o pão, a faca, a manteiga, o queijo, o presunto, só não faz o vapor do sanduíche. Mas tá tudo aí. Você acha que... Vou fazer uma pergunta? Não. Senão eu vou monopolizar. Não, é porque a gente fica falando e a gente já sabe que o que acontece. Que nem falou, tem a faca e o queijo na mão. É o poder público só ajudar. É só isso que a gente... Não sei o porquê que Guarapari... Cara, são coisas que a gente fica assim... Cara, mas sabe o que acontece? É porque, assim, as pessoas acham que você eleger ali um prefeito, um governador, um presidente... vai mudar tudo. Na realidade, começa com o vereador ali, começa com as indicações políticas que aquele prefeito vai fazer. Um aeroporto comercial aqui também ia ser... Você não viu Guarulhos? Guarulhos é 50 km de São Paulo. Mas os aeroportos de grande porte não são dentro das capitais. Por que não ali no Parque César Vino não sai do papel aquele projeto do aeroporto? Eu lembro que eu fui no Cine uma vez com o outra coisa, o teste de viabilidade ali perto de Setiba, ali, do parque ali, é um dos melhores testes de viabilidade de vento para aeroporto do nível mundial. Olha só. Nível mundial. Você tem uma constância de vento ali, não dá vento rajado, você não tem nada em volta, você poderia fazer uma pista ampla com um avião podendo fazer o take-off, né, que eles falam, esqueci o nome técnico agora em inglês, de forma perfeita. Na época que meu pai era prefeito, fez essa viabilidade e é um dos melhores pontos assim a nível mundial para se montar um aeroporto. Pouca variação de vento o ano inteiro. Eu tive numa reunião do Sinsig com Casa Grande, aí o pessoal questionando lá, e seu Dino estava na reunião também, não, porque... Minto, foi na Pitágoras. Não, porque... Não sei por que você, como está querendo a reeleição, questionando Casa Grande, está querendo a reeleição e nunca aprovou pra gente o aeroporto de Guarapari. A Casa Grande fez,
mas eu nunca soube que existia um projeto para o aeroporto do Guarapari. Não sabe sim, ele pegou na hora, ligou para o secretário, não estou sabendo não, então eu faço o seguinte, é só o poder público aqui trazer o projeto que a gente vai estudar. Quer dizer, falta o poder público municipal. Municipal e também é porque tudo que é... Rapaz, é difícil eu falar as coisas que eu tenho que falar, mas tudo que é político, você tem que ficar ali, ó, é uma pedrinha no sapato, é todo dia ali cobrando, ó, gente, mandei um projeto aí para o governo, é assim, já deu andamento? Passa um outro dia, liga para o governador, e aí, já deu uma olhada, o seu secretário já viu, e vim futucando aquilo até aquilo lá acontecer. Então falta um pouco ali da pessoa insistir, insistir. Infelizmente, quando a gente fala a nível Brasil, às vezes as coisas só acontecem com eu acho que falta isso. Eu libero isso aqui, mas e aí? Qual é o me faz me rir? Então, infelizmente, a gente vive num país que é dessa forma, mas as coisas têm que acontecer, senão a gente vai ficar deixando. Eu fiz uma venda com um prefeito de uma cidade. E foi isso aí mesmo que você está falando. Você tem que fazer rir. Tem que fazer. Hoje em dia. Acontecer, tem que fazer rir. Exatamente. Hoje as coisas funcionam assim. Por isso que a política é algo que. Eu acho a política linda. Assim, o seu contexto, a sua teoria. Eu acho que as coisas só acontecem com a política mesmo. Agora, as pessoas que se aproveitam da política para fazer coisas. Para se tirar a vontade. É o político de carreira, né? O cargo é o político de carreira, o cara quer... Isso aí não deveria ser remunerado, não, cara. Devia ser quem quer mesmo. Igual seu pai, por exemplo, não precisava de dinheiro nenhum de prefeitura. Não. Ele estava ali para fazer uma retribuição para a sociedade, por todo o legado que ele teve na história. Inclusive, teve muitos recursos da prefeitura que ele não usava. Ele tinha direito a um carro com motorista. Ele praticamente nunca usou aquilo. Quando usou o carro dele voltando de Vitória para cá, ele teve até um acidente, o pessoal falando que ele estava bêbado. Ele podia ter usado o carro Então, umas coisas que, tipo assim... Essa questão de resort, de... Aeroporto, isso foi tudo na gestão do Orly. Se ouviu falar sobre isso. Se ouviu falar, mas é uma coisa... Outras gestões eu nunca ouvi falar sobre isso. E não dá andamento. Não dá continuidade. Vamos fazer a coisa acontecer. É porque existe também muito aquela coisa assim do nome, né? Quem começou isso aqui foi fulano. Eu vou concluir algo que fulano começou? O mérito vai para quem? É o ego. O ego hoje é o principal... É o que eu falo, não pensa assim no povo. Ninguém está preocupado com o povo. Ninguém tá preocupado. A gente tem um hospital que está aí já... Só reelegendo. E vai sair o hospital. E vai sair, mas agora tem... vai sair, já tem 2 espero que nossos filhos e netos usem o hospital. Porque eu não vou usar. Não precisa usar o hospital. Tem a questão da ponte agora, né? Tem uma ponte agora que vai fazer também, né? A terceira ponte, se eu não me engano, segunda ponte aqui em Guarapari. Tem um projeto de uma outra ponte ali no final da Avenida F. Então, aí já é mais um projeto para ficar se reelegendo. Inclusive, eu estive conversando com o investidor, eu até não vou me aprofundar muito. Pode botar aí, tá? O que eu falei, pode botar aí, não tem problema não. O prefeito está se reelegendo às custas do hospital, isso aí é fato. Falou que ia entregar no passado, não entregou. Falou que ia entregar em abril, não entregou. Setembro, janeiro, não entregou, velho. Não entregou e tá aí. Cara, e muita obra ali é uma obra meio que é pra poder eleitoreira, entendeu? Mas bota uma placa e... Toda vez que ele vai se candidatar ou entrar, ele fala do hospital. Vou entregar. Passa-se 4 anos e nada. Entregar o hospital é uma coisa. O difícil é você colocar ele para funcionar. Porque aí é outro investimento com maquinário e tudo mais. Se entregar o hospital, a obra, beleza, entrega a obra. Agora, você manter ali o hospital em pleno funcionamento, que vai ser difícil, né? Vamos pular para o novo empreendimento da Sólidos. Você pode já rascunhar alguma coisa para a gente, já de como vai ser, qual a previsão de lançamento, onde se possível, já em primeira mão essa notícia para a gente? Posso sim. Vai ser ali atrás, ali, mais ou menos da altura do Lívia, né? No final da Praia do Morro, ali mais ou menos. E eu pretendo inovar na planta de novo. Estou fazendo 2 quartos lá de 88 metros quadrados, com 2 suítes. 2 vagas, né? Então é uma mercadoria que hoje está em falta. Você não tem muito 88 metros quadrados. Você não tem muito 2 quartos. 90 é 3 metros, 3 quartos. Se a gente for colocar hoje. Então, eu venho com a Sólidos
desde quando eu não comecei como sócio, eu comecei como Epic. Eu não sei se é da sua época de corretor ainda. Isso é um ano mais velho que eu. Era Epic Consultor. Depois que eu mudei para sólidos empreendimentos, eu sempre vim com a ideia de tanto um acabamento melhorado, por mais que minha margem de lucro fosse menor, mas também com plantas que inovassem, que inovassem no mercado. Então hoje esse Torre das Águas está sendo concebido para ter 2/4 que eu considero excelente. Sim. Porque vai ser, além da metragem grande, vai ser 2 suítes, 2 vagas, quartos amplos, sala ampla. Então não existe isso no mercado. A maioria que faz 2/4 bota uma vaga lá. E tipo assim, aquele casal que acabou de casar, que quer ter, cada um tem seu carro, cada um tem seu trabalho. Então é feito para eles. Em contrapartida também eu vou ter um 3/4 lá de 118 metros quadrados. Grande. Com 2 vagas também. E vou ter de fundos um 2/4 um pouco menor, de 75, 76 metros quadrados, mas também muito bem desenhado. Esse com uma vaga? Não, vou ter boa parte das unidades dele com 2 vagas. Umas 4 a 5 que a gente ainda está em projeto de confecção, de projeto, teria uma vaga só. Alguns que eu vou fazer um preço um pouco melhor. Mas o prédio quase inteiro com 2 vagas. Teve um empreendimento do Antenor na Enseada chamado Edifício Marbella. Que ele, na época, passou pra gente, na época eu ainda estava nessa área com o escritório, ele passou perguntando sobre a variação de preço e tal, e ele lançou Marbella com uma planta de 2/4, com uma suíte, porém 2 vagas. Thiago, foi um sucesso de vendas, não deu para quem quis. Ele vendeu no primeiro ano 100% das unidades. Então, assim, eu acho que você está atingindo 2 públicos aí. Porque o meu são 2 suítes ainda. Então, você está atingindo 2 públicos. Dois públicos. O cara que compra 2/4 normal na Praia do Morro e aqueles 2... eu nisso, meu irmão, com a família, que eu vou vir de vez em quando, eu posso dividir a compra daquele apartamento, que tem uma vaga para mim, que tem uma vaga para mim, para eu chegar com a minha esposa e ter o apartamento, e tem uma vaga para mim, e tem uma suíte separada para mim também. Ele vai ter pergunta ridícula, 2/4 com suíte, vai ter um banheiro social, claro. Sim. É um lavabo ou banheiro social? Não, vai ser um lavabo. Isso é um lavabo. Tá ótimo, porque banho a visita não toma. Não toma. E a varanda? Se a pessoa vai fazer uma varandinha gourmet? Vai ter varanda gourmet também. Você já está tentando aprovar ele com, de repente, um gás na varanda ou não? Não, seria parte elétrica mesmo. Gás não pode mais, né? Está aprovando, eu acho. Mudaram. Depende muito da metragem ali, de alguns determinantes. Mas, por mais que às vezes consiga se fazer permitido, tem gente que vai assar uma linguiça, vai fazer uma coisa, faz uma fumaça desgramada e o vizinho de cima geralmente reclama. Dá um probleminha. Então eu tento evitar. Botar gás na parte, externa, na varanda. Mas em contrapartida a gente vem com muita coisa boa de acabamento nos apartamentos. Tanto pisos diferenciados como granitos diferenciados. Provavelmente eu acho que eu vou ser o primeiro construtor aqui a estar integrando com granito com cuba escultural. Feita a cuba dos banheiros, no caso do Bairro da Paiva, vai ser da próprio granito. Do granito mesmo e um granito nobre. Estou botando pitaia lá. É um granito bem acima assim no mercado. Você sabe que eu fui agora na Vitória Stone Fair lá e eles estão... O que acontece? O granito está deixando de ser um material de acabamento para ser uma obra de arte. Porque eles estão tendo o mercado de granito, está tendo que competir com um granito sintético. Essas placas sintéticas e tudo mais. Então, eles estão fazendo uma história toda por trás do granito, de você valorizar realmente uma pedra de granito que foi esculpida há anos ali. Eu vou dizer uma coisa sobre o sintético. Assim, eu gosto muito da pedra. O sintético, ele fica mais homogêneo, aquela coisa assim, não tem defeitos, não tem amêndoas, não tem desenhos. O granito é uma rocha que, né? Foi esculpido por a natureza o esculpiu e tem as suas, como se diz, suas variações. Mas o sintético ele tem um problema muito grande. O sintético até certo grau ele é inflamável. Você botar um granito na cozinha, na sua cozinha sintético, se por acaso, Deus me guarde, der um incêndio, até determinado grau ali, ele não vai acontecer nada, daqui a pouco ele pega fogo. Tá doido. Isso é novidade, eu também não sabia disso. A pedra não acontece. Então eu estou dando uma informação aqui para vocês. Isso aí é legal, porque assim, o corretor, quando vai explicar um negócio desse para o cliente, justifica um preço mais caro.
Justifica. Então você tem que saber esse tipo de informação para você agregar. Tipo assim, valor. aquele branco nano que todo mundo vende certo, ele é lindo, cara. Você vê a cozinha branquinha, toda homogênea, não tem nada de mancha, não é aquele granito branco, é aquela coisa homogênea. Pô, você acha maravilhoso aquilo. Mas do ponto de vista, assim, né, da qualidade, é igual, vamos falar um exemplo aqui, porta. Sim. Às vezes você pega uma porta maciça, ela vai ter assim, da madeira mesmo, ela vai ter os desenhos das amêndoas, vai ter as ranhuras da madeira e tudo, mas é uma porta que você vai dar uma porrada, ela não vai... Aí você pega aquelas kit porta pronta, por mais que todo mundo esteja usando, porque ela é muito bonita, ela é alcochoada por dentro, às vezes algumas tem modelo até com papelão por dentro. Rapaz, o César botou dela no Turmalina lá na área de lazer, rapaz, teve que trocar boa parte da Promate. Então, não tem a resistência. É a mesma coisa com o sintético. O sintético é bonito, é aquela coisa toda, não sei, mas não vai aguentar uma paulada, não vai aguentar, como se diz, os intempéries que uma pedra aguentaria. A previsão de lançar é quando, Thiago? Mais ou menos? Rapaz, isso está muito cru, tem nem um mês direito que eu fechei o contrato da compra do terreno, então a gente ainda está correndo com o projeto. Então até você conceituar projeto, estrutura, arte, registro de corporação, é um processo de 6 a 8 meses aí. Eu estou pretendendo lançar em outubro. Já pro final do ano já? Já pro final do ano. Independente do EDPAI, já vai lançar, Vou lançar. Um concluindo o outro. Isso. Legal. Mas você acha que vai ser a primeira vez que você faz isso, né? Você já lançou Não, um já sim. sim. Isso é legal que você já terminou, já tá sucesso de vendas aí da Paiva, né? Uhum. Graças ao corretor que te fez aquela permuta lá. Rapaz, foi o corretor aí. Fomos Foi abençoados. um negócio bom. Foi. Rapaz, eu tava contando aqui a história de quando a gente, agora com você aqui na frente, eu vou poder contar. Lembra que o senhorzinho lá, ele não queria de jeito nenhum fechar, tava falando em 8 milhões, 7 milhões, Foi. E a gente acabou fechando e tal. E você sabe que a gente tocou ele no nome do prédio, né? A gente, Nilson, eu falei isso aqui com o seu pai no podcast, rapaz, a gente tocou o coração dele quando a gente colocou o nome da mãe dele no prédio. Lá. Mas também quando ele visitou o Águas do Porto, ele viu sim. principalmente a filha dele lá viu que a qualidade era diferente. Eles estão morando lá. Então diferente, eles estão hoje morando num prédio que eu fiz, porque gostaram muito do acabamento. Então isso para mim é gratificante. Aí, para quem não sabe também, o Aida Paiva, ele é escrito que foi uma cópia da carteira de trabalho que a dona Aida Paiva era assinada, ela assinou a Aida Paiva, e o Thiago foi lá e colocou, não, vamos botar a assinatura. Isso aqui, o senhor ele tinha que fazer o terreno de graça, então tinha que dar o terreno pro Thiago. Eu assim, a gente tava fazendo um bate-papo e tal, eu perguntei tal, eu meio que falei, assim, olha, mas não tem problema, a gente coloca o nome do prédio Aida Paiva. Aí eu vi que o Thiago não sabia disso, eu olhei, o Thiago me deu uns porra agora do caramba, caiu o negócio. Aí o Thiago manteve ali. Eu pensei assim, vai ser comercial, sabe que vai dar? Aí eu pensei assim, residencial Aida Paiva, não dá pra encarar. Dá pra ir. Dá pra ir. E ficou um nome extremamente... Ficou um nome legal, Aida Paiva, não ficou ruim, entendeu? E a gente ganhou, assim, pelo que a gente tava conversando, né? A Regiane tava fazendo parceria, a gente ganhou ele no nome da mãe dele no prédio, que a gente pegou a história da casa, que tinha comprado a mãe dele. Lá na permuta, foi permuta, acredito, né? Foi uma permuta com parte em compra, né? Tô falando como o nome do Torre das Águas. Torre das Águas. Foi permuta? Foi permuta. Tem uma história assim ou foi simplesmente transação comercial? Não, foi já o meu currículo anterior que o dono do terreno já viu, já gostou e já tinha histórico e quis fechar negócio. Assim, eu tô falando que assim, é claro que ele validou a construtora há muito tempo. O senhorzinho, eu esqueci o nome dele, meu pai. Ele validou a construtora há muito tempo. Mas Sebastião. Seu Sebastião. Ele tava naquele jogo duro, mas acho que a cerejinha do bolo foi quando a gente brilhou os olhinhos dele naquela negociação. Cada negociação era diferente, entendeu? Você tem que saber agregar valor em cada... Às vezes o que tem valor pra você é diferente do que tem valor com o Nilson. Com certeza. E aquela vez a gente conseguiu tocar no coração dele. Foi. Thiago, lá no Torre das Águas vão ser quantos apartamentos por andar, Thiago? Então, a gente está indo em confecção, mas vai ser 3 por andar. 3 por andar. Não vai mudar disso, não. E no total, a gente está acreditando 36 apartamentos. Então vai ser 3 por andar. Vai ser um de 3 quartos, um de 2 quartos com 2 suítes. São 2 de 2 quartos e 1 de 3 quartos. Vão ser 2. A de 3 quartos não vai ter? Não, vai ter 1 de 3 quartos e 2 de 2 quartos. Então, um de 3 quartos, um de 2 quartos com 2 suítes e um de 2 quartos com uma suíte só. Tá. E a maioria com 2 vagas de garagem. A maioria do prédio com 2. Lazer completo, cobertura. Completo. Isso. Fazendo a cobertura é outro nível. Eu ia falar isso agora, toda a diferença. Gasta-se um pouquinho mais, mas
Mas é toda a diferença, não. Isso aí, às vezes tem gente que nem usa área de lazer, mas para venda, né, é um chamariz. Tiago, uma pergunta, já tem ideia de valores, Thiago? Rapaz, eu acredito aí, vamos falar assim, em torno de uns 10 mil reais o metro quadrado. Vai ser um 2 quartos aí na faixa de 750 mil, Isso. 780 mil. Mas vai ser o 2 quartos. Ou 2 quartos, não, é claro, que a gente está falando de 88 metros quadrados, não tem 2 quartos com 88 metros quadrados sendo construído agora. Não existe. Essas plantas assim de 80, 85 é na época de chefinha. Eu poderia apertar, se eu fosse, digamos assim, fazer números, eu poderia fazer 4 por andar. Botar um de quartinho lá de fora. Fazer aquelas coisas apertadas, espremidas. Mas não é característica. Mas não é. É isso aí. Acabou. Você matou o que eu... Pô, e até o projeto do Ida Paiva, cara, você teve muito sucesso naquele projeto. Todas as varandas, as janelas da coluna 1 e 3 do Ida Paiva, elas têm vista pra rua. Você abre lá a coluna 1, cara, se o cara tá no banheiro, o mar vendo o mar, entendeu? Uma ventilação incrível. Uma ventilação incrível. E até o 2 quartos lá já não tava grande, já é um 78, se eu não me engano, 76 ou 78, entendeu? Fui muito feliz ali com o projeto. Ali foi muito legal. Tentamos fechar a esquina lá, mas o homem deu uma pulada lá pra esquina lá, não conseguiu. Mas tá por aí no mercado aí. Parece que já fechou, fiquei sabendo essa semana aí. Né? Já fechou com alguém ali. Fechou foi lá do grupo lá? Não. Ô, Thiago, tem informação importante, ele não quer soltar não. Quem dera. Já sabe que o momento era esse. Quem dera se fosse do grupo. Não, do grupo da Dimagos. Eu tava, uma curiosidade também que eu perguntei pra você que eu não sabia. Eu achava que Gessinho era seu primo. Não. Você sabe disso? Ele vai me matar aqui, mas o Gerson, ele é meu tio. É tio dele. Eu não sabia. Você quer deixar ele nervoso quando tá numa balada assim e tal, ele tá lá, eu chego lá assim, ó, benção, tio. Aí eu mato o homem, cara. Coitado dele. E ele parece ser mais novo que eu, né? Mas ele parece mais velho que você? Mais velho. Rapaz, o bicho tá bem então, hein? Tá bem. Já se dá bem, tá bem de saúde, né? Tá bem. Thiago, assim, tem mais alguma coisa legal que você possa acrescentar pra gente lá no... De novo, vou perguntar. Torre das Águas, que vai ter de diferencial, de repente... as inovações que todo mundo tá falando hoje, uma tomada para carro elétrico, alguma coisa de uma loja que vai ter embaixo, uma coisa do tipo. Loja não vai ter embaixo não, mas o que eu posso falar com certeza é que o nível de acabamento continuar sendo do padrão sólidos muito acima do mercado. Então, o principal é o nível de acabamento e cuidado que nós temos com o nosso apartamento. Eu não sei como é que os outros construtores agem, mas eu sou um construtor que está todo dia dentro da obra. Todo dia eu acompanho o desenvolvimento de um prédio como se fosse para mim, como se eu fosse morar cada apartamento. Então, eu coloco as coisas como entendendo, eu quero que você sinta prazer ao dizer que tem um apartamento da Sólidos Empreendimentos. Eu quero que o meu cliente ele encha a boca para falar, eu moro no Ida Paiva, eu moro no Águas do Porto, eu moro no Torre das Águas, porque a pessoa ter essa satisfação com ela que ela mora no empreendimento que está no top da cidade. Então não vai ter questão de tomada para carro elétrico. Então, eu não orcei isso ainda, eu teria que dar uma... É por conta da inovação agora, porque eu também, o projeto que eu te falei, eu fechei o terreno, não tem nem um mês, então tá um pouco cedo pra gente... Tá cru ainda. Ainda preciso mensurar, mas se eu puder botar, eu vou botar. Às vezes só a preparação também. Só a preparação. Entendeu? Até porque cada carro tem a sua tomada. Mas a gente entende que a realidade hoje provavelmente eu vou querer botar assim. Porque assim, você vai de hoje até ficar pronto, nós estamos falando de pelo menos 4 anos. Sim. Então assim, daqui a 4 anos, já está popularizando o carro elétrico. Você vê que hoje o mais barato no mercado já está 150 mil daqui. Então assim, daqui a pouco, e qualquer carro que você vai comprar aí é na faixa de 100 mil. Então assim, vai estar muito natural. Eu tinha uma motinha elétrica daquela que o Michel Gava tem lá, amigo do Nilson. Que eu tenho lá na motinha lá, rapaz, eu moro num prédio que assim, eu tinha que tirar a tomadinha da moto, subir até o 6º andar para carregar com aquela bateria pesada. E às vezes isso faz toda uma diferença. Não, sim, a gente entende que o caminho, né, da tecnologia é esse, né? Os carros começarem a ser mais elétricos. Eu só penso assim,
não vai dar muito para viajar ainda, porque você vai para Bahia, o pessoal não tem nem posto direito de gasolina, como vai ter uma tomada de carro elétrico. Mas você liga o vai carregar e vai parar no meio do caminho. Ligar pra Celso. Mas você viu que eu acho que tá tendo uma resolução agora que até 2000, eu vou procurar saber até pra não falar besteira, mas parece que até 2025 a maioria dos postos vão ter que ceder uma tomada para carro elétrico ali na... Mas você imagina, um carro elétrico hoje ele carrega com 3 a 5 horas. Como é que você vai botar lá? Aí você vai ficar na fila esperando o outro terminar. Você sabe que tem um grupo, um empresariado do álcool, da cana-de-açúcar aqui, ele está defendendo que pro Brasil é besteira a gente fazer essa migração pro carro elétrico. Porque o álcool produzido pela gente, a nossa cana-de-açúcar é sustentável, é verde e acaba dando um benefício melhor pro motor. A gente deveria de parar de seguir a tendência da globalização, que é puxar para um carro elétrico, e investir no nosso etanol, que é produto exclusivo brasileiro. Tem que ter dados para isso, mas eu acredito nisso sim. O problema do carro elétrico, pelo que eu não sou nenhum especialista, nem tá? eu, pelo amor de Deus. Mas a bateria dele, porque é igual um celular, a bateria vicia, e se você tem um dano na bateria, é PT no carro, você não troca, o valor é praticamente de um carro novo. Tá doido. Se você tiver um acidente mínimo, que às vezes essa bateria está no assoalho, que eu ouvi dizer alguns modelos, às vezes o cara passou um negócio, acertou a bateria que deu um problema, o seu carro deu PT. Rapaz, Thiago, você até me ajudou. Eu tava pensando em comprar um agora, já nem vou mais. Não, então é só. Que passa em quebra-mola, eu só tô dando um exemplo dessas diferenças, porque a gente, tipo assim, né? Cada tipo de veículo tem suas vantagens e desvantagens. Então a gente está muito assim nas vantagens. Qual é a desvantagem? Então tem que pensar sempre pro outro lado. Toda novidade você tem que se questionar. O que isso tem de prós? O de prós eu já estou vendo, né? Não vou gastar mais com gasolina agora com o Lula a R$8. Não, mas tá barato. Não tem ninguém reclamando, pô. Mas a picanha baixou. A picanha baixou, é por causa da vaca louca no Pará. Ninguém tá falando isso, mas a picanha baixou. É o colchão duro que baixou, a picanha não baixou não. Botaram anúncio aí de picanha R$31. O colchão duro aquilo, picanha, pode. Cara, esse bicho é uma comédia. Ele fez um negócio lá, você vai contar aquela história do Alexandre de Moraes lá, com o cara do podcast lá do Le Clube lá. Não, cara. Conta essa história não, pá, que a gente foi falar do Carlos Von, que o Carlos Von, coitado, né? O menino tá com a tornozeleira, não sei se tirou ainda. Também não sei. Mas assim, foi o que eu falei, eu nunca vi o Carlos Von falar nada de Bolsonaro. Mas aí foi o que o menino falou, o único que acreditou que Carlos Von era bolsonarista foi o Alexandre de Moraes. Chamou ele e falou, velho, bota uma tornozeleira aí em você. Porque eu nunca vi, cara, Carlos Von em rede social brigando, nunca vi. Mas doideira isso, né? Só Alexandre de Moraes, foi o único que achou que ele era bolsonarista e mandou botar a tornozeleira. Rapaz, eu comecei a imobiliária com o Carlinhos. Quem virou minha chave de ser corretor de imóvel foi o Carlos Von. Na época a gente abriu sociedade na Nova Guarapari, e aí ele virou presidente da Associação de Moradores lá, e assim, é meu amigo, vou dar a devida defesa para ele. Rapaz, uma coisa eu posso garantir, ele é honesto. Assim, pelo menos, ele pode até o pessoal falar besteira do que fala lá, mas é um cara ambiental, é um cara ambientalista, mas eu nunca vi lá ele meio que passando a perna em ninguém, pelo contrário, ele se ferrou algumas vezes aí por coligações políticas e tal, e assim, se você não tá na política, não faz aquela coligação, não faz aquela indicação de cargo público, não entra na patota, assim, você acaba sendo meio que excluído. Mas vamos parar de falar de política aqui, senão a gente vai falar demais, né, Thiago? Se eu tô falando de política, tem muita coisa pra falar de política, né, amigo? Já falei pro Vitor, se ele trouxer político pra sentar aqui e falar, eu não vou passar pano em ninguém. Se for sentar político aqui, eu vou falar, for pra entrevistar político pra falar, pô, bonzinho, pô, legal, você é bom, nem bota, velho, porque... Você foi educado com o Orly, né? Não, mas você não Orly, eu gosto do Orly. O Orly foi pra mim... O pessoal sempre fala assim, a gente tem um grupo lá de WhatsApp de corretores, são só 8, tá? Pode ficar tranquilo lá. E falam assim, o melhor prefeito que Guarapari teve foi Edson Magalhães. Eu falo, gente, eu fico pensando quem foi o pior. Porque se a gente tem um prefeito que tá... Eu tô há 12 anos que eu moro aqui, eu ainda falo, eu não tenho muita propriedade pra falar, mas no tempo que eu tô aqui... Eu acho que a gente não vive só de asfalto e de pracinha. A gente vive de outras coisas.
Mas como dizem que a melhor forma de se dar bem na política é fazer obra, entendeu? Então por isso que a gente tem muita obra em Guarapari. A população, ela gosta, às vezes ela só enxerga o que vê. Exatamente. Ela não enxerga as coisas, os benefícios que vêm por fora, só o que está vendo. Meu pai teve alguns avanços muito significantes para a cidade, que eu posso enumerar alguns 2 ou 3 aqui. Acho que o principal, vamos dizer assim, a beira-mar da Praia do Morro. Antes ela não tinha 2 mãos, ela tinha uma mão só, estacionava-se o carro dos 2 lados. Então você demorava quase 1 hora para você ir do começo da Praia do Morro para o final no período de verão. Eliminou-se uma das mãos e criaram-se 2 mãos para ir. Naquela época, o pessoal estava falando que ia ser o Autorama Guarapari, que ia morrer gente atropelada na rua. Falar um monte de besteira. Um monte de besteira. O que a gente ganhou com isso? Uma movimentação melhor na orla. Os restaurantes, estabelecimentos, lojas de comércio e até inclusive os corretores que estão ali na beira-mar tiveram uma visibilidade dos seus empreendimentos, das suas lojas, dos seus comércios muito maiores do que tinham. Porque o carro não estava mais parado do lado de cá. E o que criou isso? Os carros começaram a parar na Avenida Oceânica. Porque faltou estacionamento ali, o pessoal ia para trás. O que começou a ter vida a Avenida Oceânica? Rapaz, você falou uma coisa que eu não tinha percebido. O comércio da Avenida Oceânica, que era morto, que era uma rua morta, começou a ter vida. Por causa do pessoal passar na rua de trás. Na rua de trás. Então, se você começar... Realmente. Então, são detalhes. Meu pai também veio muito forte na moralização da Praia do Morro, que antes você andava na praia ali, tinha um cara lá vendendo vodka, drink, com coisa baleada, na orla inteira. Sobre isso, né? Então, limpou-se isso, normalizou. A pessoa que queria ser um ambulante já tinha que ser credenciada na área, passava por vigilância sanitária, etc. Ah, mas tá me impedindo o povo de trabalhar. Não, a maioria desse povo que vinha trabalhar, às vezes nem era da cidade. Começa por aí. Então você criou um choque de ordem. Outra coisa foi o taxista. Antes a gente pegava um táxi daqui de Guarapari para ir para uma mais, na época existia mais, 300, 350 reais. Não existia, não existe. Então, o que aconteceu muito com meu pai? Que ele bateu de frente com muita coisa que estava errada. O que não deveria ser dessa forma. Então você dá um choque de ordem, as pessoas tendem a chiar, a reclamar. Mas muita gente, depois que vê a coisa acontecer, dá o braço a torcer e vê, porra, não é que ficou melhor? Não é que ficou legal? Às vezes a gente está na sua zona de conforto e acha que aquilo lá tá bom. Mas você muda um pouquinho ali, por mais que você ache, vai ficar, talvez seja pior, mas depois você vê que ficou melhor. Então falta... Isso é algo normal, tá? De cidade pequena, não gosta de mudanças, mas as mudanças precisam acontecer para coisas melhores possam ocorrer. Cara, parabéns. Esse detalhe ali da mudança do trânsito ali, eu jamais ia ter essa percepção que você teve agora. Jamais ia ter essa percepção. É a diferença do político de carreira pro político que é administrador. Que é empresário. Que é empresário e que entende, que é viajado, que é isso. Você tem um político de carreira, ele não pensa nisso. Porque a gente pega esse prefeito que a cidade tem, ele faz umas coisas às vezes que você viaja. Assim. Nós estamos investindo muito lá em cima, em Buenos Aires, né? Buenos Aires vai ter mão dupla, né? Vai ter duplo. Porque a praia aqui não pode ter, gente. Tem que tirar, né, meu amigo? Porra. Cara, vamos mudar de assunto, senão a gente vai criar uma... entrevistar ele, Porque não? Sim, Então, chama ele. Sim, não tem nada a ver, ué. Traz Afinal, se ele sentar aqui pra... Hein, Edson Magalhães? Aceita o convite para conversar com a gente aqui? Por favor, afinal, ele tem ideia, meio que uma prestação de contas pra sociedade. Eu já tava achando que essa moral toda, né? muito conversar com ele. Eu acho massa, um bom prefeito de Guarapari. Mas tá achando que tá com essa moral toda, né? Mas eu tô com saudade do Orly. Isso é fato. Cara, o Orly tinha uma política naquela época que você me lembrou bem, que depois eu até morreu, que poxa, a gente tinha um cronograma do verão, tinha um aplicativo ali que o camarada abria ali e ia saber o que ia ter. Olha só! O que tinha de restaurante, o que tinha de evento no dia. Os comerciantes, não só da área de turismo, assim, mas o cara que é um mecânico, o cara que quebrou o carro, ele via lá no aplicativo, porra, onde que eu posso consertar meu carro? Tá aqui no aplicativo. O que vai ter de festa hoje? Tá aqui. Qual restaurante eu posso ir? Tá aqui. E você vê, se naquela época se tivesse isso bombado, hoje tinha um jeito de você chamar o mecânico, clicar que chama o mecânico, fala com o mecânico na hora. Então, o que falta é um projeto de turismo, a gente não tem um projeto de turismo, eventos de turismo, a gente precisa criar isso assim para ontem, cara, para ontem. Não é só motorrock uma vez por ano, não. Tem que criar eventos, tem que... É muita coisa para me falar aqui. Mas a gente está cru hoje. A gente está assim, cru a gente só tem praia.
Eu digo assim, Hoje é só praia. eu digo hoje, tipo assim, claro que é uma beleza natural inacreditável que a gente tem, mas se der É por isso que a gente tá aí até hoje, só por causa da beleza natural. mas se der algum problema aqui, vir uma alga, um trem, um petróleo derramar aqui, acabou. Acabou Guarapari. Vai virar cidade deserta. Acabou. Se aquela vamos falar, se a Barragem, lama viesse pra chegasse cá, até aqui. rapaz, ferrou. Isso impacta profundamente na economia da cidade. A gente precisa, hoje a gente está muito assim, à mercê da nossa beleza natural, que é perfeita, cara. É perfeita. Você vai em Vila Velha, você vai dar um mergulho no mar, você quase morre afogado, porque puxa, onda gigante, você dá 3 passos, já está a 10 metros de profundidade. A gente quase que mais de 40 praias aqui, quase todas elas são perfeitas para banho. Balneabilidade, mar calmo, tranquilo. Isso não tem quase encanto nenhum no mundo. Igual o mês passado eu estava lá no carnaval, estava lá no Rio de Janeiro, no Leblon, tal, para aquela... Olha o mar. Olha o mar. Olha o mar. É Desculpa, você vai dar um mergulho, você quase sai pelado, cara. Exatamente. Você quase sai pelado. Então, tipo assim, não tem a qualidade que a gente tem aqui, cara. Não tem. Eu acho que assim, a gente poderia investir, trabalhar, a gente, vou falar agora, a gente jovem, bonito, como você disse. Bonito eu vou deixar com você. A gente poderia... cara, a gente como a próxima geração aqui do mercado imobiliário da cidade, a gente tem que se unir e de vez tentar mudar alguma coisa, porque senão que legado que a gente vai deixar até para os nossos filhos. Por exemplo, estava conversando com o João aqui não sei se foi o João ou se foi o Clauber que falou isso, que a gente poderia, como que o mercado imobiliário pode inserir Guarapari no mapa do Brasil? Poxa, vamos alterar o PDM ali daquela região da Praia de Rasta, Nova Guarapari, e permitir terrenos de 10 mil metros, espigão de 50 andares. Quer dizer, só precisa de repente, uma alteração ali no PDM daquela região, a vontade pública, para que você possa subir um prédio de 50 andares ali e ser marcado ali, de repente, para colocar realmente Guarapari no mapa, que hoje o balneário estar no mapa por causa da FG, que faz aqueles arranha-céus e tal, o Neymar comprou uma cobertura lá. Então, indiretamente, fez isso. Como é que Vila Velha está crescendo? O Taj lá, que foi lá Zezé de Camargo lá e comprou um apartamento lá e está no mercado imobiliário, porque vai ser o maior empreendimento do estado. Eu acho que a gente ali tem que conscientizar os nossos pares ali, e eu aqui com a minha galera aqui, para saber votar para um bom vereador, saber de repente votar para um prefeito que tenha uma visão que seja um empreendedor igual seu pai foi, uma pessoa que chegou em Guarapari igual meu pai também chegou, não atingiu os níveis que seu pai atingiu, mas também chegou com pouca coisa e construiu o império que construiu, e esse tipo de pessoa que eu acho que devia estar à frente da gestão do município. Uma pessoa que realmente já fez alguma coisa, não aquela pessoa que promete, que faz politicagem de carreira, entendeu? Na realidade, eu comentei isso tudo até agora e perdi a pergunta que eu ia fazer, mas se eu puder fazer um comentário sobre cima disso, me ajuda. Mas assim, eu acho que a gente precisava de realmente, a gente como jovens aqui, tentar movimentar alguma coisa. Você não pensa, de repente, em indicar alguém, em movimentar alguma coisa na área política, nada disso, né, Thiago? Rapaz, o meu pessoal, eu tento, na verdade, tocar meus negócios da melhor forma possível e não me envolvo ainda com política, eu não tenho essa pretensão, porque eu tive uma experiência com meu pai que eu acredito que, do ponto de vista de saúde e do desgaste emocional que é estar dentro de uma política, é muito grande para quando você quer trabalhar direito. Então, eu me esquivaria de estar lá dentro. Atualmente, né? No futuro só Deus sabe. Mas a gente como moradores e empresários da cidade, a gente tem que se movimentar assim. Hoje, nós, os construtores, a gente tem o Sindicig, do qual eu sou diretor, a gente se movimenta a fazer as coisas melhorarem. Mas por mais que sejamos um grupo de empresários, ainda a força que nós temos, que apesar de ser muito grande, ainda não é suficiente para fazer as coisas acontecerem como deveriam acontecer. Porque exatamente a gente precisa do braço do governo, né? Do município, do nosso governador, dos seus secretários, olharem com um pouco mais de carinho a nossa cidade. Então, realmente, a saída é conscientizar a votação,
tanto de quem faz parte da minha equipe, a gente conscientizar a pessoa a votar de forma mais, vamos dizer assim, saudável, não sei se é o termo de consciente. E que a gente fazer nosso trabalho de formiguinha. Porque se eu faço um trabalho de formiguinha aqui como pessoa física do Thiago, você faz o seu, a gente, aos poucos a gente vai agregando. Eu acho que o caminho é isso aí. E unir forças. Eu não sei como é que tá. Antigamente tinha uma associação de corretores, eu não sei como é que tá isso hoje, acabou. Até nessa área tem vaidade, Thiago. Aí acaba rápido, porque é igual a política. Graças a Deus, nossa equipe, nosso sindicato dos consultores lá, todo mundo é amigo, a gente até troca figurinhas, informações. Cara, eu gostaria muito que tivesse isso na área imobiliária, que até para poder agregar valor para o meu corretor, ter um bom treinamento, saber vender e você receber lá, seu apartamento hoje na tabela está 1 milhão, você não chegar com proposta absurda aí de 800 mil. Se você botou 1 milhão, você tem um justificativo para aquele preço estar 1 milhão. Sim. E se a gente conseguisse, como uma imobiliária, ser um corpo junto com o CIDSIG, para que a gente conseguisse firmar um bom treinamento para o time de vendas, vocês, construtores, vocês vão perceber a qualidade dos clientes que a gente ia entregar para você. E eu tento fazer minha parte aqui na House e é difícil, vou ser bem sincero, sem um apoio, entendeu? Não, é difícil sim. Mas do ponto de vista de conscientizar a população, a entender, a melhorar o turismo, eu acho que o principal erro do capixaba, vamos dizer assim, do nosso aqui, em geral, do capixaba em geral, você vai na Bahia, por mais que a Bahia não tenha estrutura, que às vezes não tem. Mas você é bem recebido. Bem recebido. Isso, os caras fazem turismo com uma pedra, lá na praia ali tem uma pedra que tem a ponta, ao invés de nascer assim, nasceu torta um pouquinho. Bota o nome. Já bota o nome, isso aqui é a pedra torta de, sei lá... Meu rei, vem cá tirar uma foto com essa vem cá, a gente tirar foto. Então os caras... O baiano, ele sabe fazer turismo com nada. Com nada, e faz dinheiro com aquilo. A gente é meio tapado. Não falando mal, mas você vê Porto Seguro? Que Porto Seguro perde pra Guarapari, cara? A única coisa que Porto Seguro, pra mim, do ponto de vista de beleza natural, é que a água é quente. Exatamente. Fora isso, perde em todos os setores com beleza natural. Mas o que eu falo assim, são as pessoas que fazem o turismo. São pessoas, e a gente não tem isso. A gente vai, às vezes, num restaurante aqui, por mais que a comida seja boa, não sei o quê, às vezes a gente tem que estar acenando pro garçom vir atender, não sei o quê. Implorando para ser atendido. Você senta em qualquer coisinha lá da Bahia, o cara já chega, só falta, ô meu rei, bota a aguinha, o que você quer, vai mais uma e vambora e tal. Então, é isso que a gente precisa trabalhar com as pessoas aqui. O mesmo com seus corretores, trabalhar esse lado humanizado, saber vender e saber, por mais que não vá fazer uma venda, o cara não ficar chateado, às vezes o cara vem especular, mas atende o cara bem, porra. Sim. Atende o cara legal, conversa, troca ideia. Uma das coisas que eu sempre falo, às vezes a gente tem um tempo hoje eu tenho um tempo muito corrido. Eu tô pra lá pra cá, reunião pra lá pra cá, fornecedor, pagamento, óleo, obra. Mas às vezes chega uma pessoa que vai me oferecer, que quer marcar uma reunião comigo, às vezes para oferecer algo que eu não tenho interesse nenhum. Mas eu escuto a pessoa. E já fiz dinheiro escutando coisas que eu não queria escutar. Você nem imaginava. Que eu nem imaginava. Então, atender as pessoas bem, entender de lidar com gente é muito importante para você ter um turismo melhor. Porque onde você é bem atendido, você volta. Eu acho que hoje em Guarapari, isso é um defeito do estado inteiro, tá? Mas se a gente pegar e ter um pouquinho mais a cultura do baiano nesse ponto, a gente é capaz do nosso trabalho de formiguinha ajudar. E você acha que assim, eu acho que nessa iniciativa privada não consegue mudar isso. Você acha que... O que a gente pode fazer para educar as pessoas? Um programa de conscientização, o que a gente pode... se parte da prefeitura, de repente parte do Sebrae, com os empresários, pequenos empresários para conscientizar, como que a gente pode mudar a cabeça da população? O que eu penso é muito difícil agora. Não, é você, no seu convívio, você aplicar o que você está falando. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando tinha o boliche, eu fui atender, eu estava lá abrindo caixa, ainda antes de abrir a casa, e estava chovendo muito. Eu não vi que tinha uma senhora com o filho dela na porta de entrada querendo entrar. O boliche abria 7 horas, digamos assim. Ela estava lá 6h40 lá esperando entrar. Eu não vi que ela estava do lado de fora na chuva. Estava lá abrindo caixa, concentrado para abrir o caixa.
quando deu 7 horas, que eu já fechei o caixa e tudo, eu fui abrir lá, a mulher chegou e me sentou no esporro. Você não viu que eu estava na chuva aqui e tal? Meu marido é sei lá o que da Receita, vou mandar ele vir aqui arregaçar e não sei o que, não sei o que. A mulher me deu uma sentada. E eu, me desculpa senhora, me desculpa não ter visto. E fui na calma e conversei com ela. Resultado, recebi ela, botei ela na pista de boliche com o filho dela, ela consumiu. Depois que eu deixei ela lá, todos os meus garçons e colaboradores ali presentes, falaram, caralho, Thiago, você não precisa disso, por que você não mandou ela embora, você foi escutar? Eu falei com eles da seguinte forma, olha, eu aguentei isso e tudo, porque é para vocês aguentarem também. Eu tenho que dar o exemplo aqui. E outra, ela não está lá consumindo? Olha aí a comanda dela, já foi R$600. Então, eu tratei ela bem, eu mostrei o que eu tinha de positivo. Tá certo que eu não vi, eu poderia ter visto, mas infelizmente eu concentrado lá nas minhas coisas, eu não vi. Mas eu mostrei para eles o que é turismo. Se eu batesse de frente lá, ela ia embora, eu ia perder a venda. Exatamente. E o comentário de sempre, 10, uma pessoa negativa. A mulher gastou quase 1.000 conto, a primeira cliente. Se eu bato de frente com ela, por mais que ela tenha vindo áspera, porque estava molhada, que estava com o filho pequeno, eu entendi a dor dela, compadeci, não deixei a minha emoção tomar conta ali, por mais que ela esteja falando ríspido e um tom mais alto comigo, pedi desculpas, agreguei ela lá na mesa e pronto, dei uns 30 minutos a mais de cortesia para ela no final, tratei ela bem, volta, e voltou depois do verão mais umas 2, 3 vezes. Ótimo. Então, isso foi meu trabalho de formiguinha para mostrar para meus colaboradores o que deve ser feito para fazer um turismo de verdade. E é isso que você tem que fazer aqui, como vendedor, cada um na sua área, a gente atinge. A gente expande. E aí, Vitor, vai falar sobre os valores do apartamento de R$1.750.000, R$32 e tal? Essa eu vou deixar para você dessa vez, eu quero fazer outra pergunta para ele. Essa é sua. Thiago, o que acontece? Para a gente mudar um pouquinho do contexto, até porque já está passando de 1h15, né? 1h15 já. Meu amigo, a gente está olhando ali na Enseada que tem as construtoras de Vitória, elas estão começando a chegar de vez. Tem o seu Suzano da Brasília que vai fazer ali agora, Fabiano da Épora está chegando ali agora também, tem a Javé que já fez, tem uma construtora nova ali na esquina do terreno do antigo Colégio Nacional e tem a HCX de Vila Velha, só agora 5. Você não acha que que a Sólidos, já por toda a sua história, quando a gente abriu o mapa do Google lá, pra gente colocar quando você colocar no seu site lá, não merecia ter um pontinho vermelho de localização lá na Enseada? O que você pensa na Enseada? Por que de repente você já teve algum negócio na Enseada? Por que não? Eu acho que a gente tá perdendo a Enseada para as construtoras de Vitória. Então, a Enseada eu já tive uma experiência negativa há alguns anos atrás, antes entre um período de Epic para Sólidos, né? Eu adquiri um terreno lá em condição de permuta e fiz um projeto todo dentro do PDM, porém a associação lá meio que me intimou através de um vizinho que o meu prédio não poderia ser feito. E eles tinham embargado a obra de um colega construtor do mesmo porte do meu prédio. Então eu pensei, se eu invisto aqui e eles têm esse poder de embargar mesmo o prédio estando todo legal e aprovado, então não só na prefeitura, todos os outros órgãos, porque imagina, eu gasto, era o dinheiro da minha vida ali investido naquele momento. Se eu pego, faço a estrutura e minha obra é embargada, eu paro de construir, eu vou ter que começar do zero. Então naquele momento eu tive que desfazer o negócio, eu praticamente perdi R$100.000, eu rasguei R$100.000 ali, não fiz o negócio, perdi comissão, perdi projeto aprovado na prefeitura, perdi projetista, que o valor que eu já tinha pago. Eu tive um prejuízo enorme, mas não fiz o negócio porque não ter segurança na região devido a uma associação de moradores que tinha as costas largas com seus desembargadores, que eram associados, que eles vinham lá, davam canetada e embargavam qualquer obra que eles achavam não interessante. Fora do jeito deles. Fora do termo deles. E, inclusive, não tinha parâmetro para isso. Às vezes, obras que algum deles compravam, a coisa andava. Ou que eles, não sei. E outras que eles não participavam, a coisa não acontecia. Então, foi eu deixei de investir lá por causa disso. Hoje parece que a associação tem uma nova diretoria e as coisas estão andando melhor. Mas lá de início era dessa forma. Então, por isso que eu não investi. Mas sim, eu acho a Enseada um ponto maravilhoso. É onde está hoje
acho que os apartamentos de uma classe alta maior, né, por metro quadrado, a gente vê um pessoal ali... Só de frente pro mar. Então, Atrás, ele sempre encontra um apartamento. com certeza. Olha, Paiva ali na rua de trás, ele vale mais que um apartamento financiado por metro quadrado na rua de trás. Entendeu? Então, gostaria sim muito de ter um empreendimento da Sólidos ali. Já tive a oportunidade de fazer, mas como eu te falei, não foi para frente. Cabeça do terreno lá, então? Oi? Te vendeu um terreno lá nesse ar, hein? Dos 6 construtores, você é o 6º que ele oferece. Por isso que ele sempre entra nesse Tem que sair. Esse negócio vai ter que sair com esse terreno terreno lá. Tem que sair de alguma coisa aqui, né? Não é nem podcast, né? Que não é ideia de ser podcast. É Por que Viver na Praia. E por que você vive em Guarapari hoje? Como você indicaria Guarapari para as outras pessoas virem para cá e viver na praia? Por que você vive na praia? Qual a vantagem de viver duas na praia? palavras. Qualidade de vida. Na verdade são 3, né? Qualidade de vida. Eu já morei em Vila Velha, já morei em Vitória. Hoje, por exemplo, da minha casa para o meu escritório, eu gasto 5 minutos. Do meu escritório para minha obra, mais 5 minutos. Então, hoje eu posso pegar, ir do escritório da minha casa para o meu escritório, trabalhar, voltar para minha casa, dar um banho no mar, dar um mergulho, fazer uma atividade física que eu gosto muito, voltar, tomar um banho e voltar para o meu trabalho sem atrapalhar em nada as minhas tarefas, dentro do meu período de almoço. Então, eu tenho supermercado perto, eu tenho academia perto, eu tenho toda a estrutura da minha vida particular perto e sem demandar de trânsito, com uma qualidade de vida muito boa. Então, o que eu recomendo, assim, eu nunca tive isso em Vila Velha, nunca tive isso em Vitória. Eu acredito que no estado são poucos lugares que você tenha uma estrutura como a cidade de Guarapari tem, que não é nem pequena roça, mas também não é grande. Você tem uma segurança boa também. Então, isso eu não sairia daqui para canto nenhum. E outra, se precisar de algo da capital, a gente está a 30, 40 minutos de carro, de Vila Velha e Vitória. Para algum shopping de maior porte, algum restaurante diferenciado. Então, eu acho que justifica a pessoa vir para cá pela essa qualidade de vida. Não é à toa que a gente tem um dado aí que Guarapari, grande parte das pessoas que já se aposentam vem para cá exatamente almejando essa qualidade de vida que a gente tem. A gente acaba vendendo muito apartamento aqui justamente para esse público que já conquistou alguma coisa na vida e quer se aposentar na beira da praia e viver na praia, né? Meu amigo, nós estamos se aproximando já para mais de 1h15 de Passou rápido. Passou rápido. Nilson quer encaixar mais uma pergunta? Não, só agradecer mesmo pela presença do Thiago e ter falado bem com a gente aqui. Meu amigo, quero te agradecer também ao convite, por você ter batido esse papo com a gente. Você sempre foi muito solícito. É uma das pessoas que, assim, que às vezes eu ligo pra... Thiago, tô pensando em fazer isso, de construir tal. Não. Às vezes a gente troca umas ideias dessas. Isso assim, eu acho que esse é o diferencial para quem vai se perpetuar no mercado aqui. Proximidade que você tem com a galera. Eu tenho esse diferencial. Eu deixo meu WhatsApp disponível, não só nos dias de horário de trabalho, mas final de semana. Se chegou o cliente para você e 2, 3 da manhã, se você quiser mandar mensagem, eu vou acordar e vou lá e vou fazer a venda, se for para fazer a venda. Na cobertura, o Thiago ligou para mim no domingo, eu estava no plantão. O Nilson, que é uma boa notícia, eu falei, qual, Thiago? Fechamos lá a cobertura. Eu fechei para venda para ele. Isso não foi elogio, não. Mas... Isso não foi elogio. Não, mas eu vou te falar, hoje eu tenho um perfil, eu tenho alguns corretores que não querendo falar alguma coisa assim que eles não têm a capacidade de vender, mas que eles preferem, às vezes o cara capta o cliente, ele fala, Thiago, você pode vir aqui negociar para mim? Mas na verdade ali, Thiago, porque eu tenho o poder de às vezes fazer uma coisa, o cara ali não tem, ele tem que fazer um telefone sem fio com o cliente. Mas na verdade ali, o que acontece? O proprietário pediu seu telefone e ligou direto para você. Sim. A vantagem é que o Thiago, por ser uma pessoa séria, não passou a perna no corretor, mas na verdade a gente estava negociando, só que o cara, que é o filho ele era entrão mesmo, aí ele quis ligar direto pro Thiago e o Thiago foi lá direto. Pra gente, por um lado, foi legal negociar, mas por um lado foi ruim, porque nós perdemos a comissão do Castelo Gandolfo, porque o cara foi esperto, foi direto no Thiago e não pagou a comissão do Castelo Gandolfo pra gente, porque geralmente quando entra o imóvel... E eu comentei que ele deveria ter pago. Isso, mas o Thiago comentou, mas
Aí Infelizmente já era com ele, não era nem com o Thiago, porque já não era da alçada do Thiago. Entendeu? Já derrubei evento assim, cara. Oi? Já derrubei o pessoal fica pra morrer, quase me dá um tiro na cabeça. Não. Se o cliente não paga a comissão, não vai fazer evento. Rapaz, eu vou te ser sincero, é porque eu tava no Jazz lá, eu não tinha essa autonomia. Porque como eu trabalhava numa corretora, eu não tinha essa autonomia. Mas hoje se eu faço, eu não... Porque eu acho que cada um tem sua obrigação e o seu direito. O corretor, o que é do corretor é do corretor, o que é do construtor é do construtor, e o que é do comprador do imóvel é do comprador do imóvel. O problema é que na hora de colocar isso tudo na balança, sempre sobra para o corretor perder. É esse que está sendo o problema, entendeu? Então Mas como o Thiago, do que aconteceu lá, o Thiago foi bem transparente com a gente e como eu tava lá, não tinha como deixar de fazer o negócio, não. E a negociação também lá da Paiva, cara, pra mim foi muito boa, sucesso, ajudou a mim, ajudou todo mundo, assim, só tem realmente a agradecer. Gostaria de ter fechado o próximo junto contigo, mas infelizmente não deu. Mas na enseada eu vou te oferecer. Na enseada vai sair. Tô falando. Na rua de trás ali, hein? Olha só, hein? Olha, pergunta, hein? Meu amigo, mais uma vez agradecer a você o bate-papo, tá? Isso. Pessoal, é isso. Agradecer aqui o Thiago, Anísio, mais uma vez. Semana que vem tem mais. Abraço, galera. Tchau, valeu. Tchau.